Tá ouvindo? Esse cachorro ficou latindo o dia todo, puta que pariu. Agora é a vez do nosso penúltimo grupo, o K, que muita gente tá menosprezando, falando que é só 2 favoritos e nada mais, mas eu lhe garanto que vai ser um grupo disputado, vai ter uma boa disputa aí. E aqui temos o nosso principal favorito a ganhar a sua primeira Copa do Mundo. Portugal vem para o torneio estando há 3 anos sob o comando de Roberto Martínez, técnico da Bélgica nas 2 últimas Copas. Seu trabalho trouxe um título, a Nations League de 2025, mas também não tem sido sem problemas. Apesar do elenco de extrema qualidade que Portugal tem, o time mostrou alguma dificuldade em se impor de forma eficiente contra alguns adversários inferiores, e a defesa também não se saiu bem em alguns jogos, sendo suscetível aos contra-ataques. Acho que os jogos finais das eliminatórias, um empate contra a Hungria e uma derrota para a Irlanda, mostraram isso. De certa forma, isso lembra o trabalho de Martínez na Bélgica, um time bem ofensivo, mas com certas dúvidas na defesa. Mas o material humano que o Martínez tem para trabalhar agora é sem dúvida superior ao dos belgas. É como disse, um elenco de extrema qualidade. No gol, o titular será o Diogo Costa, grande goleiro do Porto. A defesa, como eu disse, tem mostrado algumas fertilidades, mas não dá para dizer que não tem nome que pode entregar bem aí, né? O Rubem Dias, titular do City já há alguns anos, o Gonçalo Inácio, zagueirão do Sport. O Martínez também curte usar às vezes o Renato Veiga na zaga, daí esse já acha um nome meio fraco. As laterais estão bem interessantes, à esquerda, não tem dúvida, é o Nuno Mendes, talvez o melhor do mundo na posição. Já à direita tem certas dúvidas, pode ser o Nelson Semedo, o Diogo Dalot, Matheus Nunes ou o Cancelo. Todas opções boas, muito boas até. As 2 laterais devem avançar bastante para ajudar lá na frente, mais ainda que os pontas do time podem ser na verdade meio que meias, então isso pode liberar um espaço para os laterais avançarem e agirem como alas. O meu campo português é sem dúvidas fenomenal. Temos de volante o Vitinha, também tendo uma alternativa decente com o Rubem Neves, jogando junto com seu parceiro de clube, o João Neves, com o Bruno Fernandes na frente, né, um dos melhores, se não o melhor meia da Premier League, e muito bom na bola parada. O ataque, outra área de destaque, mas que não me impressiona tanto quanto o meio campo, mas ainda assim tem bastante qualidade, com a ponta direita ficando para o meia, né, que nem havia mencionado antes, o Bernardo Silva, e pela esquerda o Pedro Neto, que também pode atuar pela direita, ou no lugar dele também o João Félix, que fez uma temporada muito boa na Arábia. Daí centroavante é o homem, o Cristiano Ronaldo. Mesmo estando em final de carreira, com um físico inferior, que é algo que alguns questionam sobre ele para essa Copa, o CR7 ainda é o titular e o principal nome da seleção. Vem para sua 6ª e última Copa, tentando finalmente ser campeão. É um elenco fenomenal, sem dúvidas, né? Mas Portugal costuma, vamos dizer, muitas vezes pipocar, né? Eu tenho um certo pé atrás com esse time, mais ainda com alguns problemas que a gente tem visto em jogos recentes. Mas ainda assim, eles têm potencial para serem campeões, arrebentarem, mas podem muito bem decepcionar. A República Democrática do Congo, né, o antigo Zaire, volta a uma Copa depois de 52 anos e vem para o torneio querendo ser mais do que só mais um time aí. República Democrática do Congo, né, para não confundir com outro Congo, teve um ciclo bem interessante e mostrou muita força dentro do continente africano. O time, sob o comando de Sebastian de Sábio, quase 4 anos, foram semifinalistas da Copa Africana de 2024, deram muito trabalho para o Senegal nas eliminatórias, e na repescagem africana eles eliminaram Camarões e Nigéria, se classificando para a repescagem intercontinental em março, onde venceram da Jamaica. O Congo, sob De Sabra, se caracterizou por ser um time de pouca posse de bola, que joga de forma mais defensiva e na base do contra-ataque, e tem um elenco que, ao meu ver, funciona bem para esse tipo de jogo. O goleiro titular vai ser o Empassi, que infelizmente não jogou muito na temporada, sendo o reserva do Le Havre, mas ainda assim é um nome muito importante para a seleção. Como disse, o Congo é um time que joga mais defensivamente e sua linha de 4 se mostra boa para isso. Não tanto o Tuanzebe, né, zagueiro medíocre de Premier League, mas que acaba sendo um titular importante do time. Porém, o capitão Mbemba é um nome mais interessante, zagueiro até que goleador também. Tem um número bom de gols por clubes nos últimos anos. As laterais ficam para o Wan-Bissaka pela direita, lateral já de muitos anos de Premier League e que optou por representar o Congo nesse último ano e caiu bem para a seleção. Com a lateral esquerda ficando por Masuaku, cara que jogou vários anos na Premier League com ética e teve um sucesso recente na Liga Turca, mas essa temporada jogou pouco, com esse semestre atrapalhado por uma lesão no começo do ano. O meio campo congolês é interessante até, aqui tem de volante titular absoluto o Moto Asami, jogando junto com o Mukau e o Sadik, que fez uma primeira Premier League bem sólida pelo Sunderland. É uma peça fundamental para a competitividade desse meio campo. O ataque congolês é, como eu disse, voltado para o contra-ataque e tem boa qualidade para isso. A ponta direita talvez menos, e tá meio indefinida. Pode ser o Bongonda aí, só que ele jogou muito pouco essa temporada, porém as suas temporadas anteriores por clubes eram bem boas. Pode ser o Mbuku, que foi bem na segunda ano da França, ou o Meshak Elia, cara que fez seu nome na Liga Suíça, mas a de agora na Turquia foi bem fraca.
A ponta esquerda deve ser de um dos destaques do time, o Issa, que por lesão acabou atuando um pouco na temporada, mas o cara vinha de ótimas Premier Leagues com a camisa do Brentford e vai ser uma peça importante para esse ataque do Congo. Da centroavante, tem opções interessantes, o Simon Banza, que já saiu muito bem em Portugal e na Turquia, o Mayele, que se destacou muito no futebol africano na temporada passada, mas o titular deve ser o experiente Bakambu. Timinho legal esse do Congo, né? A única coisa que me preocupa do time é a condição física do Issa. Seria importante ter ele no seu melhor nível, né? Para que a seleção vá bem, né? Mas de qualquer modo, eu acho que o time tem um potencial legal para causar umas zebras e também até avançar para o mata-mata. O Uzbequistão, né? Finalmente vai jogar uma Copa depois de ter batido tantas vezes na trave nas eliminatórias. Finalmente, os Lobos Brancos vão jogar uma Copa do Mundo. Para quem acompanha, sabe bem que o Uzbequistão estava faltando muito pouco para se classificar à Copa. Quase foi em 2014, quando não pegaram a vaga da Coreia apenas pelo saldo de gol. Com a expansão de vagas, daí ficou inevitável a classificação, com eles fazendo a quarta melhor campanha nas eliminatórias asiáticas. O time veio a maior parte do ciclo sob o comando de Sreko Katanek, mas por problemas de saúde ele deixou o comando no começo do ano passado. Daí assumiu o Timur Kapadze, que terminou as eliminatórias com a classificação na seleção. Mas aí em outubro, a federação trouxe o conhecido Fábio Cannavaro para comandar o time na Copa. A decisão bastante questionável. Cannavaro foi um jogadoraço, mas não tem um currículo de técnico impressionante. Honestamente, ele só foi contratado pelo nome mesmo. De qualquer forma, seu trabalho teve alguns resultados bons até agora, mas ao mesmo tempo eu acho que defensivamente eles pareceram mais fracos do que antes, dando mais chances claras para os adversários do que era antes. Seu elenco é majoritariamente composto por jogadores atuando na liga local, que é talvez a oitava ou nona melhor liga asiática. Tem se desenvolvido bastante nesses últimos 20 anos e é uma liga que se mostrou muito capaz em desenvolver talentos. É só ver o quão bem a seleção de base tem ido nas competições continentais e também nas Copas do Mundo Sub-17, Sub-20. O gol era geralmente ocupado pelo experiente Yusupov, mas ultimamente o Nematov ganhou a titularidade, que pelo que eu vi dele nessa última Champions asiática, ele tem bons reflexos, mas dá umas entregadas boas aí. É um cara que pode ser herói ou vilão para os Uzbequistão nessa Copa. A defesa uzbek vinha sendo nesses últimos anos um ponto positivo, até que relativamente bem sólida, mas como eu disse, eu acho que tem rendido menos com o Cannavaro e vai vir desfalcada. O Alikulov, zagueiro importante, está lesionado, mas ainda tem um dos seus destaques do time aqui, o Kusanov, bom zagueiro do Manchester City, que deve jogar junto com o Ashurmatov, cara com experiência na liga coreana e russa, mas que infelizmente está agora no Esteghlal do Irã, ou seja, está sem jogar muito desde fevereiro. Completando esse trio de defesa deve ser o Abdullaev, que é volante, mas sem o Alikulov, ele acaba sendo a melhor opção para completar a zaga. Nas laterais ou alas, temos dois nomes bem avaliados da liga local. Na direita, o Alijonov, que é um cara que eu nunca entendi o porquê nunca jogou fora do Uzbequistão, tem qualidade para ter ido em ligas maiores, dá bastante assistências para o seu clube e se saiu bem na Champions passada. E na lateral esquerda, o Nasruloev. No meio campo, ele joga com dois volantes que eu considero até que confiáveis, o Kanel Bekov, que joga no Irã, então tem essa mesma questão do Ashurmatov, mas fez uma Champions bem decente nessa temporada, e o Shukurov, experiente da Liga Emiradense, turca e saudita. Daí os meias avançados, jogando meio com pontos até, temos pela esquerda o Urunov, outro que atua no Irã, né, que beleza, mas que é um cara que é bem talentoso, pode chamar a atenção nessa Copa. Na direita, o titular talvez fosse o Ganiev, cara que teve um bom sucesso nesses últimos anos na Liga Emiradense, mas ele se lesionou agora no amistoso contra o Canadá, então talvez perca a estreia. Porém, ele tem um substituto muito bom, talvez até melhor que ele, o Faizulaev, jovem talentoso que saiu bem com a camisa do CSKA Moscou recentemente e agora fez uma boa primeira temporada com o Istanbul Başakşehir, que é o clube também do centroavante e capitão do time, Eldor Shomurodov, artilheiro desse último campeonato turco e a maior referência para esse ataque. Apesar de nomes interessantes com talentos nesse ataque, o time peca até que bastante na eficiência. Cria bastante chances, mas falha em convertê-las muitas vezes. Tem um time interessante o Uzbequistão, né? Mas acaba sendo o mais fraco desse grupo. Porém, não dá para subestimá-los. Eu acho que eles têm um potencial muito bom para brigar pelo terceiro lugar, para tentar avançar por meio disso, tendo um confronto diretíssimo contra o Congo para isso. A Colômbia volta uma Copa depois de, surpreendentemente, terem ficado de fora da última, né? E vem com grandes expectativas depois de terem feito um ciclo muito interessante. A primeira metade do ciclo foi fantástica, né? O time de Néstor Lorenzo, no comando há quase 4 anos, teve uma grande sequência de invencibilidade, vitórias muito convincentes, culminando na Copa América, onde foram vice-campeões, faltando muito pouco para que eles levassem aquele título. Pós-Copa América, começamos a ver mais problemas na Colômbia, eles acumularam mais derrotas, que trouxeram, acho que, dúvidas em relação ao time e o quão bem eles realmente podem ir nessa Copa. Ainda assim, é um time com bons recursos e um grupo bem entrosado, que tem potencial para ser extremamente competitivo nessa Copa, mas ainda com toda uma atmosfera a seu favor, né? O que vai ter de torcedor colombiano na Copa é sacanagem. O goleiro titular deve ser o Camilo Vargas, goleiro já há anos no futebol mexicano, com a zaga sendo composta pelo Davinson Sanchez e o Lucumí, há uns anos sendo o titular na zaga do Bolonha.
As laterais também estão bem definidas, com o Mojica pela esquerda, que apesar do rebaixamento do Mallorca, vem de temporadas bem decentes na La Liga, e na direita o Daniel Muñoz, grande lateral do Crystal Palace e peça muito importante da seleção. Naquela final da Copa América ele estava suspenso e fez muita falta para o time. Ele é um motorzinho pelo corredor direito que ajuda demais para atacar, defender. O meio campo é composto por uma dupla de volantes, com o Lerma sendo de característica mais defensiva, jogando junto com o Richard Hughes, daí um cara mais de criação mesmo e maior potencial ofensivo. Daí o 10 da seleção é o capitão James Rodrigues, né? Filho da puta que só aparece para jogar pela seleção e mais nada. Porque pro clube a gente sabe como ele é, né? Mas é realmente uma peça importante para a seleção, que se adapta bastante para acomodá-lo. É um cara que foi fantástico na Copa América e se espera que possa ser assim de novo agora, apesar que há aqueles que duvidem que ele consiga. Vai ser um cara importante para as bolas paradas da Colômbia, que nem o John Arias, o ponta direito do time, que depois de um fantástico Mundial com o Fluminense ano passado, ele foi pro Wolverhampton, onde fez porra nenhuma, né, e voltou correndo pro Brasil, agora no Palmeiras. Tendo bem nesse semestre, né? Mas está longe do nível do ponta esquerda, hoje o destaque do time, o Luiz Dias, um dos melhores do mundo na posição atualmente. É um cara para quebrar a defesa adversária com drible, chute fora da área ou um passe bem colocado para o centroavante, que é a grande dúvida do time. A Colômbia vem sofrendo nesses últimos tempos com uma certa ineficiência ofensiva em alguns jogos e que passa muito pelo centroavante, que, cara, não sei porquê, não reina de forma consistente com a seleção, porque aqui a gente tem o Córdoba, artilheiro do campeonato russo, e o Luis Suárez, que é quem deve ser o titular, que fez uma ótima temporada com o Sport, tanto na Liga Portuguesa quanto na Champions, mas ainda assim peca na finalização, mostrou isso bem na data FIFA de março. Há algumas questões que acho que trazem dúvidas sobre a verdadeira capacidade dessa Colômbia. Ainda assim, é um time com um bom potencial, né, muito bem treinado e que pode muito bem liderar o grupo e avançar bem no mata-mata, mas também pode ser uma grande decepção nessa Copa. Indo para as previsões, eu vou ele bem diferente do que muitos imaginam e vou arriscar um empate entre Portugal e Congo. Daí, a Colômbia eu imagino que vence de forma convincente do Uzbequistão, aproveitando que o jogo vai ser no Azteca, e lá tem tipo uma altitude de 2.000 metros, o que é algo que a Colômbia deve estar mais preparada para lidar do que os uzbeques. Daí, na segunda rodada, eu acho que o Portugal se recupera e vence do Uzbequistão, e que a Colômbia vence do Congo. Daí, na terceira rodada, eu acho que o Portugal consegue pegar a liderança vencendo da Colômbia, e que o Congo e o Uzbequistão ficam no empate. Pode ser um grupo bem legal, né? Bem divertido e pode ter umas boas zebras, quem sabe? E vamos ver se Portugal vai ser isso tudo que se espera deles. E se você gostou desse vídeo, dê like aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e fiquem espertos que daqui a alguns dias sai o vídeo do último grupo, o L. Até mais. Porque o cavalo do teu pai estava sempre a